Bom, vamos dar continuidade à nossa videoaula e nesse momento nós iremos fazer análise de casos práticos. Vamos passar a análise de algumas certidões reais. Então, vamos analisar a seguinte certidão. Certifico que, em cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo meritíssimo juiz de direito da Terceira Vara Criminal, extraído dos autos número tal, que figura como querelante o fulano, dirigi-me na data de hoje ao endereço constante no mandado, às 10h30, e ali sendo, na portaria, fui impedido de entrar à recepção da Assembleia pelo sargento Samuel, dizendo que tinha falado com a telefonista e secretaria do gabinete do intimado, bem como também fui informado pelo sargento Samuel que tinha recebido ordens da secretária do intimado, que era a ordem da casa para não adentrar. Por esse motivo, devolvo este expediente para a secretaria de origem para os devidos fins. Então, é uma certidão negativa. O oficial de justiça ele não conseguiu fazer a intimação do destinatário do mandado. Aqui a gente não tem informações, né, da localidade, mas dá a entender que foi numa Assembleia Legislativa, né, numa casa legislativa. E que, em síntese aqui, a situação, o oficial relata que teve, que foi barrado na portaria, não conseguiu esse acesso. Então, assim, não conheço o caso concreto, mas da análise da certidão, a gente constata que é uma certidão negativa que fatalmente poderá ensejar um novo mandado, porque não houve êxito no cumprimento desse mandado. E nós não temos a informação de que esse destinatário está em local incerto, né? Nós aqui temos o que de concreto? O que que essa certidão traz de concreto? Uma recusa no recebimento do oficial. Então, será que não seria o caso do oficial de justiça colher mais informações e continuar com esse procedimento? Se numa segunda diligência efetuasse também toda essa questão, todo esse obstáculo para o encontro, né, da pessoa destinatária, não seria o caso de prosseguir com o procedimento da comunicação por hora certa? Então, aqui no nosso entendimento, o oficial de justiça poderia sim ter concluído esse ato pela hora certa, caso não obtivesse êxito aí no encontro pessoal com esse destinatário. Então, assim, chamo a atenção para essa questão da certidão negativa. A certidão negativa do oficial de justiça, ela precisa ser bem fundamentada. Então, não adianta você fazer a diligência, encontrar uma dificuldade e não resolver aquele ato. E, relatar essa situação para o juiz. O juiz, o que que ele vai poder fazer com esse tipo de certidão? Fatalmente, ele vai determinar que o ato seja feito novamente. Então, esse tipo de certidão, de certidão negativa, que não traz fundamentação alguma para que o juiz já tome uma nova providência do processo, que ele reconheça que, de fato, ali existe uma dificuldade insuperável, que o oficial de justiça efetivamente não possa resolver, e então ele determina que o ato seja feito por edital, por exemplo, dê uma outra solução para que o processo tenha o regular seguimento. Então, temos que ter muito cuidado com as certidões negativas. Não é que a gente não tenha que exarar certidões negativas, em muitas situações não temos como resolver. De fato, temos que trazer a situação encontrada para que o juízo tome conhecimento da situação e aponte para a melhor providência, tá? Mas
Não podemos exarar certidões negativas por mera negativa, por mera, digamos, alguma dificuldade que não foi superada ali naquele momento pelo oficial de justiça, que poderia ter sido superada. Então, a gente tem sim, nesse caso aqui, nós teríamos como resolver a situação do mandado se insistíssemos com a questão da, com a solução, pela solução da hora certa, tá? Então, temos que ter cuidado com essa certidão negativa. Certidão negativa, ela precisa ser bem fundamentada. Tem que ficar efetivamente constatado que ali, de fato, tem uma situação insuperável, o oficial de justiça não tem mais o que fazer, e aí sim o juiz poderá tomar uma outra via processual para que aquele processo prossiga. Mas, se for simplesmente para que o juiz tenha que repetir o mesmo ato, e que, inclusive, esse mesmo ato poderá vir novamente para você ou para um outro colega, a gente entende realmente que é trazer mais trabalho desnecessário para a marcha processual. Então, vamos analisar outra certidão. Vamos analisar essa próxima. Em cumprimento ao presente mandado de intimação, compareci no endereço descrito no mandado e intimei o fulano, por hora certa, na pessoa de seu irmão, Antônio, que se comprometeu em entregar cópia do mandado ao intimando. A hora certa foi necessária, pois não localizei o intimando em seu endereço informado. Dessa forma, devolvo o mandado à secretaria dominante. Então, nessa certidão, será que essa certidão foi convalidada pelo juiz? O que será que aconteceu nessa situação em específico? Bom, aqui a gente observa que o oficial de justiça, ele não observou os requisitos do artigo 252, né? Ele compareceu no endereço, mas não localizou a pessoa, que é, na verdade, uma situação muito comum na vida do oficial de justiça, né? Fazer a primeira diligência e não encontrar a pessoa em casa. Até aí não tem nenhuma novidade. Então, compareceu ao endereço apenas uma vez, não encontrou a pessoa. Não está caracterizando suspeita de ocultação, está caracterizando um mero desencontro. Cadê a suspeita de ocultação? Não está evidenciada, não tem as duas diligências, então também possivelmente o juiz nem convalidou essa citação por hora certa por falta dos requisitos legais. Aqui, de fato, a gente pode constatar, pela simples leitura, que houve apenas um desencontro. Não tem suspeita de ocultação, não tem verificação do oficial de justiça em nova diligência, então, de fato, não tem nenhum requisito que justifique o procedimento da hora certa. Vamos analisar esse outro caso. Certifico para os devidos fins de direito ter me dirigido constantemente no presente mandado, por 2 vezes em dias e horários diferentes, e lá estando, em virtude de não ter encontrado em nenhuma das diligências o fulano, intimei por hora certa, na pessoa da senhora Maria da Silva, que voltaria na terça-feira, dia 1º de junho de 2021, às 14 horas. Retornando ao endereço constante no mandado, no dia e hora marcado, novamente não encontrei o fulano, sendo informado que o mesmo não se encontrava. Sendo assim, intimei na pessoa da senhora Maria, sua avó, para cumprir a determinação judicial. Entreguei-lhe contra a fé. Bom, aqui o oficial de justiça até diz que se dirigiu por 2 vezes em dias e horários diferentes, mas não explicitou esses dias e horários. A gente precisa explicitar para dar mais concretude, né, mais autoridade para essa certidão, dar mais respaldo para que ela fique mais respaldada. Então, não basta citar que foi tantas vezes, mas você precisa dizer por dia tal, horário tal. Então, isso dá mais confiabilidade
para essa certidão, tá? E intimei por hora certa. Também não ficou muito delineada aqui a questão da ocultação, né? Tendo ele colocado aqui que o mesmo não se encontrava em nenhuma das diligências, também não restou evidenciada essa ocultação, dá a entender também que foi um mero desencontro, né, de horários. Também não está assim bem robusta, né? Está assim faltando os requisitos, precisa estar mais circunstanciada. Então, percebam que provavelmente também essa citação pode não ter sido convalidada pelo magistrado e ainda assim, se conseguiu passar, pode ter sido questionada, né, pelo advogado, pode ter suscitado aí uma nulidade para ganhar esse prazo. Então, também é uma certidão que não está, no nosso entendimento, atendendo fielmente aos requisitos estipulados lá no Código de Processo Civil. Bom, esse aqui é um modelo de certidão de citação por hora certa. Tem até fundamento no livro dos professores Marcelo de Freitas e José Carlos, o livro Elementos para a Capacitação, Processo para a Capacitação Profissional, dos queridos oficiais de justiça do TRT da nona região, e tem um pouco do modelo deles aqui nessa certidão, dessa citação com hora certa. Compareci, certifico que compareci por diversas vezes em dias e horários diferentes, e aí explicita, no primeiro dia, foi dia 1º de junho de 2023, às 12 horas. No segundo dia, 4 de junho de 2023, às 19 horas. Na rua Bom Jesus, número 45, nesta cidade, residência do senhor João da Silva, porém não o encontrei. Certifico também que sempre que ali estive, encontrei o local fechado e apenas um cão de guarda à frente da casa, em frente à casa. Percebi também que as luzes estavam acesas e que havia pessoas no interior da residência. Nessas ocasiões, deixei recados escritos na caixa do correio, inclusive com meu número de telefone celular. Deixei também recados escritos com os vizinhos que confirmaram a entrega ao senhor Silva, mas não houve nenhum contato da parte dele. Ante os indícios de ocultação, iniciei o procedimento para citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 e seguintes do CPC, deixando aviso escrito com o vizinho da casa 343, senhor Romário Martins, definindo data e hora para a realização da citação, cópia anexa. No dia 6 de junho de 2023, às 16 horas, data e horário marcados, compareci à residência do executado, porém ele não atendeu ao chamado. Assim, realizei a citação com hora certa, por intermédio do vizinho da casa 343, senhor Romário Martins, que recebeu a contrafé e se comprometeu a entregá-la ao destinatário, mas sem assinar. Certifico, por fim, que, no mandado, consigna a advertência prevista no parágrafo 4º do artigo 253 do CPC, de nomeação de curador especial no caso de revelia. Realizada a citação conforme descrito, encaminho a presente ao juízo da vara para convalidação e demais procedimentos complementares. Então, essa é a sugestão que o modelo, tá, de certidão para que a gente possa utilizar nessa situação de citação e intimação por hora certa, tá? Então, fica bem delineado as diligências, colocando dias e horários. A evidência também da suspeita de ocultação está bem caracterizada, né? Quando ele informa que tinha pessoas dentro da residência, que confirmou com o vizinho que fez a entrega do aviso para o destinatário do mandado, porém,
ele não retornou, então fica bem caracterizada a suspeita de ocultação. Tem a presença do terceiro intermediário, que é o vizinho, então ele conclui o procedimento atendendo todo o requisito previsto no Código de Processo Civil. Aqui a gente trata um pouquinho da citação criminal, que se utiliza do mesmo procedimento previsto no CPC, tá? Nós podemos utilizar também esse instrumento na citação criminal, tá? Porque existe autorização no artigo 362 do Código de Processo Penal, tá? Que faz a remissão para os artigos do Código de Processo Civil, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa na forma estabelecida nos artigos, e aqui é adaptado, né? 252 a 254 do Código de Processo Civil. Então, tudo que a gente falou em relação ao procedimento, toda a análise que nós fizemos do procedimento da citação por hora certa, dos artigos 252 e seguintes, a gente pode aplicar no caso da citação criminal. Pode não, deve aplicar, né? Porque o procedimento legal é esse, tá? E aí, o que que diz lá no parágrafo único? Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, tá? E aí, a gente traz também aqui uma sugestão de certidão para o caso da citação criminal. A gente vai deixar aqui no material, tá bom? Para vocês, caso queiram utilizar, ficarem totalmente à vontade. E a gente traz também um modelo de certidão para o caso de citação por hora certa, naquela situação de ausência de pessoas para o recebimento da contrafé, tá? Então, aqui eu vou ler esse modelo, que é bem interessante. Certifique do FEC em cumprimento ao mandado de citação, dirigindo no endereço por 2 ocasiões, né? Sendo que, segundo informações da esposa, a senhora Maria, com quem deixei aviso de comparecimento com o meu número de contato, solicitando que entregasse o aviso ao citando, quando este retornasse em casa. Como não recebi nenhum retorno do senhor fulano, dando continuidade à diligência, retornei ao endereço supracitado, no dia tal, às tantas horas. Entretanto, novamente citando, encontrava-se ausente, segundo informações da sua esposa Maria, que não soube informar do seu retorno, mas confirmou a entrega do aviso deixado anteriormente com o meu número de celular ao senhor fulano. Desse modo, verificando que o citando está se ocultando para não receber a citação, iniciei o procedimento para a citação com hora certa nos termos do 252 e seguintes, deixando aviso escrito com sua esposa, senhora Maria da Silva, definindo data e hora para a realização da citação, cópia anexa. No dia tal, às tantas horas, data e horário marcados, compareci à residência do citando, porém encontrei a residência completamente fechada e também não obtive informações sobre as razões que justificassem a ausência do citando. Desse modo, em que pese a ausência de pessoa intermediária para o recebimento da contrafé, realizei a citação por hora certa, conforme o parágrafo 2º do artigo 253 do CPC, que dispõe: a citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Certifico, por fim, que deixei cópia do mandado em envelope lacrado, endereçado ao destinatário do mandado na caixa de correspondências da residência. Realizada a citação conforme descrito, encaminho a presente ao juiz da vara para convalidação e demais procedimentos complementares. Então, nessa situação, o oficial de justiça não encontrou, né, ninguém para receber a contrafé no dia do retorno, no dia e hora marcados para concluir a citação.
Então, ele não encontra ninguém, mas a lei traz solução para isso, que diz que, independentemente de ter alguém para receber ou não essa contrafé, a citação, ela tem que ser finalizada e ela será concluída. Então, esse é o modelo. E ele diz mais que deixa, né, a contrafé em envelope lacrado na caixa de correio. Se não tiver caixa de correio, aí vai muito da circunstância, se dá para deixar por debaixo do portão, né? Tem toda essa situação. Aqui também eu faço uma observação para a situação dos processos que tramitam em segredo de justiça, que o oficial de justiça ele poderá sim se utilizar desse procedimento da hora certa. Ah, mas ele não vai revelar o conteúdo do mandado para essa pessoa intermediária? Tem alguma proibição em relação a essa questão de processos sigilosos? Não tem nenhuma proibição. Então, o oficial de justiça ele pode sim realizar a comunicação por hora certa nessas situações do processo sigiloso. A cautela que a gente tem que ter, de fato, é de não expor essas informações. Então, aqui a gente orienta que o oficial de justiça deverá levar essa contrafé no envelope lacrado. Eu tenho essa precaução de, mesmo que não seja um mandado de processo sigiloso, mas eu sempre tenho a precaução de deixar essa contrafé num envelope lacrado, sendo o processo que corra em segredo de justiça ou não. Porque eu tenho entendimento que, mesmo não sendo em segredo de justiça, aquele assunto, aquela situação, ela é de interesse do destinatário do mandado, e não da pessoa intermediária, não para dar conhecimento a essa situação. Então, a orientação aqui que a gente sugere é que o oficial de justiça sempre deixe essa contrafé no envelope lacrado, quando for entregar para a terceira pessoa, né? Independentemente de ser mandado que corra em processo em segredo de justiça ou não. Se o processo tramitar em segredo de justiça, aí mesmo, mais ainda, é que ele deverá entregar esse mandado, essa contrafé, né, no envelope lacrado e fazer a advertência realmente para a pessoa não abrir o envelope, não verificar o conteúdo daquela documentação, apenas fazer a entrega para o destinatário, certo? Assim a gente preserva, esses direitos do destinatário. Aqui a gente tem também um modelo de certidão para a ausência de intermediário para a realização do procedimento por hora certa. Então, nessa situação aqui, o oficial de justiça ele não conseguiu concluir o procedimento, ele não conseguiu realizar a citação por hora certa por conta da ausência desse intermediário. E aí, essa certidão você pode adaptar a depender do caso concreto, né? A depender dessa dificuldade e encontrar essa pessoa intermediária para servir como colaborador do oficial de justiça, tá? E aqui vai ficar, tá, do material para que você possa utilizar caso entenda necessário. E aí eu também vou deixar aqui os avisos de comparecimento, os modelos, né, que são o aviso de comparecimento é aquela cartinha, o aviso que você deixa quando você não encontra a pessoa em casa, você pode deixar com um parente, com alguma pessoa que se encontra na residência, com o vizinho, onde você deixa o seu telefone e pede para que a pessoa entre em contato com você num horário mais conveniente. Aqui eu vou deixar esses modelos de avisos de comparecimento para que você possa utilizar, adaptar de acordo com a sua necessidade, tá? Tem o aviso de retorno, tem o aviso que já marca a diligência com hora certa, tá? E aí, se você utilizar desses avisos, você pode, inclusive, tirar uma foto, né? Fazer cópia para anexar na sua certidão e dar mais credibilidade ali para o seu trabalho. E aqui a gente já se encaminha para a conclusão dessa videoaula.
eu deixo essa mensagem final para que a gente possa fazer uma reflexão, tá? É um trecho do voto do conselheiro Marcelo Terto, no procedimento de controle administrativo 8097-47/2022, onde ele fala que é importante lembrar que se está tratando de um dos mais importantes auxiliares da Justiça, porque é através dos oficiais e oficialas de justiça que as ordens dos magistrados ganham concretude e tornam-se efetivas no conjunto do tecido social. Segundo Fábio Martins, a jurisdição exercida pelo Estado por meio do juiz natural seria seriamente prejudicada sem a existência deste profissional, que também concorre com outros personagens no papel de executor de ordens judiciais. Então, aqui é o CNJ reconhecendo a importância do oficial de justiça, a importância desse trabalho realizado para o sistema de justiça, para a tramitação processual. Então, sem esse serventuário, dificilmente essas decisões elas não se fariam realizar no tecido social, na parte real, na vida real das pessoas, tá? Então, que a gente se apodere, tá? Dessa importância, que a gente consiga se aprimorar cada vez mais para fazer essa entrega que o jurisdicionado tanto espera de nós, que é uma tramitação mais célere, né? Uma entrega da prestação jurisdicional com mais qualidade, com mais excelência e com mais rapidez, para que eles consigam ter os seus problemas resolvidos e tenham a satisfação, né, de recorrer ao Poder Judiciário para a resolução dos seus problemas. Bom, então eu espero que as informações aqui repassadas tenham contribuído de alguma forma ou venha contribuir de alguma forma para melhorar o seu trabalho. Agradeço pela atenção. Eu vou deixar aqui o meu contato, o meu e-mail institucional. Você pode tirar alguma dúvida, enviar sugestões para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho, tá? Desde já agradeço e finalizo esse momento. Muito obrigada.